Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Fogueira. Para quem não me conhece, eu sou o Albert e hoje eu tenho um convidado muito legal para a gente conversar e explanar sobre o nosso mundo de campismo e overland, que é uma pessoa que conhecia através da internet, pelas redes sociais, acabou virando um cliente da Fuji Outdoors e depois se tornou um amigo. Já almoçamos diversas vezes, estamos planejando até viagens junto. E eu gostaria de apresentar. Ele tem um perfil no Instagram que é muito interessante, que é o Bonavita Aventura Overland, onde ele dá dicas para o pessoal 60 anos mais. Então hoje eu queria apresentar e uma salva de palmas para o Márcio, do Bonaventura Overland. Buenaventura Overland, desculpa. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Albert. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer participar do Papo de Fogueira. É sempre muito agradável a gente estar junto. A gente se conhece há tão pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece aí há um bom tempo, né? Nós tivemos, desde o primeiro papo, tivemos uma boa sintonia, né, Márcio? É verdade, é verdade. Sinergia, assuntos em comuns. Então, a gente está acabando se tornando amigos, falamos com muita frequência. O Márcio, ele mora no interior de São Paulo, mas quando vem para São Paulo, vem visitar a gente, vem almoçar, tomar um café conosco. E ele tem uma história muito legal, um perfil de Instagram muito interessante e que eu acho que vale muito a pena a gente esmiuçar hoje no podcast, né? Você tem uma vivência muito legal de se ouvir, muita coisa ainda que você tá planejando, está tirando do papel. E eu queria, Márcio, que você se apresentasse. Quem que é Márcio? Então, o meu nome é Márcio Pamplona, né? Tenho aí 64 anos, sou paulistano e na década de 80 eu resolvi desbravar o interior paulista. Eu me lembro que naquela época eu dava aula de programação de computadores, né? E um amigo disse o seguinte para mim: olha, tá vindo um tal de microcomputador aí que vai ser o futuro. E isso acabou gravando, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça e comecei a entender o que era a informática. E daí eu comecei Eu nunca tive uma condição financeira que me propiciasse montar uma empresa com toda uma estrutura. Mas aí eu comecei a dar curso de programação de computadores na linguagem BASIC. E aí, naquela época, você fazia a programação de computador. Era uma coisa muito interessante, porque você gravava em fita cassete, em gravador, que a grande maioria que está nos ouvindo aí nem lembra o que é isso. Mas foi daí que nasceu aí essa ida para o interior, né? Ficamos lá por um ano, dando cursos em algumas faculdades, e depois eu resolvi voltar para São Paulo. Foi quando eu conheci a Carmen, que você conheceu, que é a minha esposa, né? E aí nasceu aí uma história de amor de que já dura... Esse ano está fazendo 40 anos, né? Que legal. 39, na verdade. 40 que eu tô em São José do Rio Pardo. E a gente tem, assim, uma experiência aí de muitas coisas que eu já fiz na minha vida e que eu tenho certeza que vai agregar muito, né? E a história do Buenaventura Overland, ela começou há muito pouco tempo. Até se vocês olharem o perfil lá, o perfil deve estar lá de 3 anos, alguma coisa assim, que eu não me recordo. Mas a gente acabou voltando para o campismo há cerca de 2 anos, vai fazer 2 anos, talvez nem isso, porque eu sou campista das antigas. Eu comecei no campismo em 1976, eu estou falando década de 70. Para a gente sair, eu até comentei isso com o Albert, a gente carregava jornal, dependendo da época do ano que a gente ia acampar, a gente carregava jornal para colocar no fundo da barraca para não passar umidade. E não existia a tecnologia que tem hoje, evidentemente. A gente saía com um bujãozinho de gás dentro de um carro. Por diversas vezes eu fui acampar com um Fusca.
E eu me lembro que eu colocava um bujãozinho pequenininho, acho que de 2 quilos, atrás. Tinha aquele nichozinho do Fusca. E não existia. Bom, não vou nem falar os riscos que a gente corria, mas a gente era muito feliz, porque, na verdade, o campismo, ele traz uma... Eu não vou dizer nostalgia, mas, no meu caso, ele me traz assim, uma condição de paz de espírito muito grande. E isso faz com que a gente tenha aí uma condição de planejar muita coisa na vida da gente. Então, olha, a gente sai lá da década de 70 e chega aqui nos anos 20, né? Vamos falar, nós já estamos aqui em 2025. E nesses 2 anos eu conheci muita coisa, conheci muita gente, a internet me ensinou muita coisa. Então, assim, eu não tenho essa pretensão com o Buenaventura, falar, olha, eu vou testar tal coisa é bom. Eu não tenho esse compromisso, mas as coisas que me chamam a atenção, eu quero dividir isso, porque você, quando chega a uma determinada idade, as pessoas já começam a fazer associação com sofá e Netflix. E a vida não é só isso. Então eu vejo hoje que tem muitas pessoas que estão deixando de ter esse contato com a natureza porque não tem a oportunidade, não sabe nem... Você fala assim, olha, vamos acampar, vamos fazer um passeio 4x4, a pessoa já associa aquilo a buraco, a lama, a situação difícil. Fala, não, eu não tenho idade para isso, né? E eu acho que o mundo atual também, Albert, ele acabou deixando as pessoas com um comodismo muito grande. Ou seja, se você falar em natureza, se você falar em ir para o mato ou ir para um camping, você está fora completamente do contexto. Enquanto as pessoas estão no virtual, estão às vezes viajando virtualmente e esquecendo da essência. Com certeza. Então eu acho que isso, hoje em dia, eu não diria que é legal fazer, é necessário. Então, assim, eu fiz assim, um resumo muito, muito breve, porque a gente está aqui conversando, né? Vamos falar de diversos assuntos, mas a ideia realmente do Buenaventura é mostrar para as pessoas o princípio do caminho. Ele não precisa ter um carro todo equipado. Você vai falar assim, mas você tem carros equipados, alguma coisa. Mas eu estou dizendo assim, para você começar, você não precisa fazer grandes investimentos, entendeu? Eu me lembro até no podcast do Lado de Fora, que o Brownie, ele fala até, ele toca nesse assunto. Aliás, eu quero deixar aqui meus parabéns pelo perfil deles, pelo canal deles. São um casal sensacional. Gostaria até de, numa oportunidade, a gente poder bater um papo pessoalmente. Mas ele sintetizou bem, porque você, aqui em São Paulo, no interior não, é mais difícil, mas você tem a condição de até alugar um equipamento. Sim. Mas o problema, Albert, não é só a questão de você alugar um equipamento. O problema é que a pessoa, você coloca uma pessoa com, vamos falar, com 60 anos, que nunca teve contato, ela precisa ter um apoio, ela precisa ter uma tranquilidade, um suporte de que... Mas para onde é que eu vou? Que lugar? Tá, tudo bem, vamos escolher um camping. Tá cheio de camping aqui na Grande São Paulo, ou num perímetro aí de 50, 100 quilômetros, tem muita condição de você ir para um camping bacana. Mas como é que eu chego no camping? Aí eu vou chegar lá com uma barraca que eu não sei nem como eu vou tirar da embalagem para montar. Então a ideia é a gente começar a mostrar que é muito simples. Basta a gente ter um pouquinho de iniciativa e de vontade e falar assim, bom, como é que... Ah, não, você não precisa ir com uma barraca. Eu vou para uma pousada para ter um contato. Sim. Aí, eu vou para um camping que é um misto de pousada com camping. Então, o que você faz? Puxa, vai lá para a pousada e começa a analisar como é que o pessoal se instala. Vai lá bater um papo, vai lá conversar, falar um pouco sobre... Porque
O campista, ele gosta. Eu não conheço campista que não seja extrovertido, tá? Eu também não conheço. Pelo menos a grande maioria. O campismo é um belo lugar de você fazer novas amizades. A fogueira, o papo de fogueira é um belo lugar de nascer amizades, sabe? Você esmiuçar, conversar com uma pessoa que você não conhece, ver coisas em comum que vocês gostam. É algo interessante, é algo natural que acontece, né? Diferente de quando a gente está num hotel, o pessoal entra no quarto e cada um por si e vão dormir. Nesse mundo de campismo é um pouco diferente, né? Então eu acho que a conexão ela é muito mais simples e fácil de acontecer, né? Entre as pessoas. Não, isso tanto é verdade isso que você está colocando. Nós fizemos uma viagem agora, eu organizei uma viagem, porque assim, você vai falar assim, mas você vive de organização de viagens? Não, nada disso. Eu bolo assim um final de semana e convido alguns amigos. E eu organizo. Essa última que nós fizemos foram 8 casais, e nós fomos para Delfinópolis, ali no pé da serra, Canastra. E o pessoal falou assim, mas eu não tenho carro 4x4. Eu falei, mas não tem problema nenhum. Nós vamos conhecer uma parte da Canastra, porque as pessoas têm que entender que a Canastra, acho que nenhum ano quando conhece a Canastra, né? Que é muito grande, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, ali eu fiz um misto. Nós ficamos numa pousada em Delfinópolis, ali na beira do Rio Grande, né? Ali tem uma barragem. Eu não me recordo o nome agora, não é Furnas, mas é para baixo ali. Acho que é Peixoto, se eu não me engano, alguma coisa assim. Me fugiu o nome. Sabe ali também. onde tem a balsa, que você atravessa de Cássia para Delfinópolis? Ali tem uma barragem e eu acabei descobrindo uma pousada muito legal ali e eu lancei para o pessoal num almoço de um domingo que tinham 2 amigas nossas num restaurante, falou, eu tô indo para convidar vocês para fazer uma viagem. E foi muito legal, porque de um casal acabou indo... isso acabou virando um grupo de 8 casais. Legal. E aí o que aconteceu? Eu falei, não se preocupem, porque vocês não têm o carro 4x4, mas lá a gente tem os guias que fazem esse tipo de trabalho com muita segurança, vocês vão deixar o carro de vocês e vão ter esse contato com a natureza. Aí eu organizei lá um Caminho do Céu, uma breve passada pelo Caminho do Céu, depois fomos conhecer o Complexo do Ouro, almoçamos lá, depois fomos a uma queijaria, enfim, fizemos um passeio, assim, não um passeio longo, mas o suficiente para a pessoa tomar gosto, né? E todos, no final nós chegamos numa sexta-feira, e aí no domingo falaram assim, quando é que nós vamos para o próximo? O bichinho picou eles. Entendeu? Não vou dizer que todos, mas a grande maioria, né? Sim. Mas a gente sente que as pessoas querem o comodismo. Existe um problema muito sério, que é assim, olha, se você quer ir para o campismo e você não larga o celular, eu não estou dizendo que você não vá, não possa ir, mas providencie uma Starlink. Porque quem gosta de celular vai para o meio do mato e não tem sinal. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo um passeio ou num acampamento, eu me desligo completamente. Assim, a gente tem a Starlink, tem assim, a tecnologia, mas eu desligo, sabe? Eu me desconecto. Entendeu? Não que eu não vá lá fazer os vídeos para postar, etc. Não é que você desconecta. Você desconecta do celular e conecta na natureza. Exatamente. Pronto, diferente. Você foi pontual na sua colocação. É verdade isso, Albert. Então a gente tem notado assim, que as pessoas estão deixando a vida passar e estão deixando de aproveitar esse contato com a natureza. Então, assim, você que está aí do outro lado e que tem essa vontade, é o momento de a gente começar a buscar essa oportunidade de conhecer esse mundo novo que eu tenho certeza que todos vão, de certa forma, aproveitar de
algum jeito, né? Sim, sim. Eu queria... Depois a gente volta para esse assunto de campismo, mas você tem uma história bem legal. Você começou a acampar nos anos 70, depois você deu uma pausa na parte de campismo, mas você sempre teve um lado de aventuras e de viagens, né? Antes com moto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu lado aventureiro e desbravador. É verdade, Albert. O que ocorre é o seguinte: a Carmen, minha esposa, ela é muito companheira. Então, o que o Albert falou, realmente, eu fiquei por muitos anos afastado do camping. Porque a gente vai trabalhar, a gente foi fazer a vida, foi fazer os compromissos profissionais, né? Acabou deixando isso para um segundo momento. Falei, acho que isso vai ficar em stand-by. E aí nós começamos a viajar de moto. E a gente gosta de fazer viagens longas, né? Normalmente aqui para a América do Sul. Não que a gente não ande de moto normalmente. O único problema, Albert, é que o motociclismo ele tem assim duas vertentes. A primeira delas é assim, é passeio ou é viagem? Ou é um misto? Eu procuro fazer um misto, mas mais para a vertente de viagens mais longas. E como a Carmen é companheira, então a gente faz essas viagens com muita segurança, a gente entende que a gente precisa sair, a gente tem que aproveitar e a gente tem que voltar, né? Acidentes ou incidentes acontecem, né? Mas o que a gente nota é que esses passeios, assim, nos grandes centros, estão ficando cada dia mais perigosos. A gente, infelizmente, tem que conviver aí com a insegurança e isso acaba ficando um pouco proibitivo. Então, a moto, a aventura na vida da gente foi, assim, acho que uma virada de chave para a gente estender isso para o campismo, né? Então, a gente teve... Não pensa você que nesses 2 anos eu tive muitas experiências. Muito pelo contrário, a Carmen nunca tinha acampado na vida dela. Nós fomos acampar num carnaval em Delfinópolis, num camping que eu não conhecia. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque não é que o camping não tinha infraestrutura. O problema é que tinha muita gente no camping. Carnaval também, Carnaval e tal. Então, assim, nós montamos o acampamento, nós estávamos ali, acho que em 6, 7 casais, ou até mais. Nós montamos o acampamento, eu até lembro que o pessoal estava desesperado para passear, falou, vocês podem passear, deixa que eu monto toda a infraestrutura aqui de cozinha e tal, quando vocês chegarem está tudo pronto. Porque muita gente era a primeira vez que estava indo acampar. Eu e a Carmen, a gente estava voltando pela primeira vez. Então, até a barraca... que era aquelas barracas bem fáceis de montar, eu falei assim, eu tenho que ir com calma para não errar. Porque é uma tecnologia que um campista raiz não teve contato. Então, para vocês entenderem que também não é porque tem a tecnologia que é fácil você se adaptar. No meu caso, eu estou dizendo, né? Mas foi muito tranquilo. Mas realmente, a gente pegou um camping muito cheio, né? Uma época muito cheia. Mas a Carmen adorou. Isso foi muito positivo. Eu falei, opa... Porque tem uma história no meio do caminho aí, Albert, que é o motorhome. Sim. Na pandemia, eu tomei a decisão que eu queria comprar um motorhome. E aí a Carmen e o meu filho, eles foram assim, deliberadamente contra. Não, porque você vai viajar muito pouco, porque é o que todo mundo pensa. Agora, ninguém compra motorhome para viver viajando 24 horas por dia. Existem pessoas que fazem isso, que vivem no motorhome. Sim. Mas isso foi um pouco de susto. Tanto é que a Carmen, no final do ano passado, nós fomos na Expo Motorhome em Curitiba, a convite de um amigo nosso que estava expondo lá. Quando ela chegou na feira, eu vi que ela ficou encantada. Ela adorou um trailer que ela viu lá. Eu falei, não, espera, agora você vai curtir barraca. E você vai ver que essas coisas têm que acontecer naturalmente, né? Sim. Então, assim, eu respeitei até o entusiasmo momentâneo dela. Falei, não, vamos fazer o acampamento para você entender. Bom, aí era o terceiro acampamento que a gente ia fazer. Fomos acampar na Estrada da Graciosa.
E eu sabia que a gente ia pegar chuva, mas eu não falei nada para ela. Justamente para não criar... Não assustar. Não assustar e frustrar, né? Mas aí a gente combinou com o pessoal que a gente sairia da feira e a gente ia se encontrar ali perto de Borretes. E, Albert, foi um desastre. Porque choveu a noite inteira, encharcou barraca. A barraca que a gente estava não era a barraca de chão, era a barraca que estava em cima da caminhonete. Barraca de teto. Barraca de teto. E eu esqueci, eu não estiquei, porque nós já chegamos tarde no campo, esqueci de esticar o sobreteto e fez uma bolsa de água e molhou uma parte. E eu só sei que 5 horas da manhã, eu falei, olha, Carmen, eu acho que não é pra gente estar aqui. Porque chovia e não tinha nem como a gente se confraternizar entre os amigos, porque não tinha condição. O camping também não oferecia uma estrutura coberta para que a gente pudesse ter uma alternativa naquele momento para, pelo menos, ficar juntos ali. Então a gente abortou o camping e viemos embora, né? E aí a gente teve outras aventuras também, mas a gente procura fazer um misto, que eu acho que é uma receita legal para quem quer começar. Faz um misto, vai fazer uma viagem, faz uma viagem com meio acampamento, meio pousada, ou enfim, um hotel, alguma coisa, porque eu acho que aí a coisa vai começando a ficar mais assim interessante. Esse é um ponto interessante. Você que quer começar nesse mundo de acampar, ter um contato maior com a natureza, primeira coisa, a sua mulher tem que gostar da brincadeira. E se ela nunca acampou, comece devagar, como o Márcio falou, vai numa pousada que tem lá uma estrutura, um camping que tem uma estrutura de pousada, e vai devagarinho, porque às vezes, se você pegar uma chuva logo de primeira vez, você pode assustar. Não, com né? certeza. E mulher que gosta, puxa, é uma baita companheira. Sua esposa hoje é uma baita companheira sua. Sim. Eu tô nesse mundo porque minha esposa ama isso. Então, são duas coisas que somam e tem sinergia. Então, se você quer vir para esse mundo agora, vem devagarinho, vai conquistando sua esposa aos poucos, né, Márcio? Não, com certeza. E você sabe de uma coisa? Tem aqui na região de São Roque, eu me lembro que eu fui almoçar num restaurante que chama... É um restaurante que ele é especialista em bacalhau. Quinta do Olivardo. Conheço, muito bom. Muito bom. E você sabe que lá eles têm uns tonéis de vinho que você pode pernoitar lá. Então, assim, você tem muita alternativa para você fazer essa integração. Agora, não vá comprar as coisas, chegar em casa, principalmente chegar naquele monte de pacote desses e-commerce aí, principalmente aquele amarelinho que todo mundo recebe quase tudo. A Carmen fica louca, porque todo dia chega uma coisinha lá. Mas o que eu quero dizer para as pessoas é assim, conquista a família aos poucos. Porque eu tenho certeza que na primeira, na segunda, na terceira viagem, se você gosta realmente de ter esse contato com a natureza e quer ter essa experiência com campismo, esse é o caminho, vai dar certo. E como o próprio Brownie falou, não sair comprando desesperadamente os equipamentos. Sim. Né? A Carmen vai ouvir isso aqui, ela vai falar, nossa, ele é um contrassenso que ele está falando. Mas não é. É que a gente já está um pouco mais avançado, então a gente está montando uma estrutura justamente para mostrar para as pessoas. Né? E principalmente, você mesmo tocou, principalmente as pessoas de 60 a mais, que acham que tem que realmente ir para o sofá assistir filme. Eu até me arrepio, sabe, Albert? Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, você assistiu aquela série do motivo tal, temporada tal, 93º capítulo? Eu falo, gente... Quanto tempo ele perdeu Quanto tempo ele perdeu, a pessoa está perdendo ali e não vivendo, às vezes, até aquilo que ele está assistindo. Sim. Entendeu? Porque às vezes tem muitos filmes tal que estão ali, mostram o contato com a natureza. Então eu fico pensando justamente nisso. Legal. Ô Márcio,
E o que foi decisivo? Você mesmo disse que voltou para esse mundo há 2 anos com a Carmen. E o que foi decisivo para você começar esse novo estilo de vida? Olha, Albert, o que eu posso dizer para vocês é que, como eu estava há muito tempo distante do campismo, né? E aí veio esse... Porque tudo é um misto, né? De você ter as viagens de moto, de você ter esse estilo aventureiro. E, de repente, eu falei assim, puxa, mas por que não voltar pro campismo? E eu vou explicar para você, Albert, que o que foi determinante foi o meu ex-sócio, como eu expliquei para você, a gente tinha uma oficina mecânica e hoje ele continua com essa oficina. A gente fazia muitos carros off-road lá e alguns projetos, pequenos projetos, mas a gente está muito perto da Serra da Canastra. Porque São José do Rio Pardo está a 150 quilômetros, até menos, 130 quilômetros ali da serra. Então, essa proximidade com a serra, isso trouxe realmente essa vontade de voltar para o campismo. Olha, quem gosta de natureza e for para a Serra da Canastra, eu posso dizer para você, volta com o bichinho lá, com o picado, porque é encantador. E é legal, assim, como eu gosto muito de organizar as coisas, eu gosto de criar, por exemplo, esse último passeio, eu crio um grupo no WhatsApp e eu fico mandando, às vezes, fotos, situações para as pessoas viajarem naquilo ali. Criando iscas, né? Exatamente, porque a pessoa fala, olha que legal. Aí eu tô lá na pousada, eu levanto de madrugada, eu tiro uma foto sabe, e monto uma situação para que as pessoas criem esse sentimento de falar assim, puxa, será que é legal isso? Sim. Então, basicamente, o que ocorreu foi isso, sabe? Essa proximidade com a serra foi um fator preponderante. Legal. Tá? Eu acho que é isso que não só a serra, mas a gente está numa região ali que é uma região de serra, né? Sim. Tem a Serra da Mantiqueira, que está ali do lado, né? Praticamente São José está muito próximo à Serra da Mantiqueira. Então é isso. E vale ressaltar também, para quem não tem muita intimidade com essa parte de natureza, mas a Canastra tem um centro gastronômico fantástico, tem plantações de café, queijaria, cachaçaria. Então, se você gosta de comer, independente de, vou acampar, vai fazer um passeio lá. Eu acho que já é um belo de um começo. E as coisas que a Canastra proporciona são muito boas, né? Albert, você foi assim, muito pontual no que você está falando, na questão gastronômica. Mas eu queria um pouco além. Realmente, a Canastra ela tem essa condição da gastronomia. Tá? Como o Albert falou, das queijarias. Eu conheci uma pessoa que tem uma propriedade ali próximo também a Delfinópolis. É muito interessante. Ele produz café e ele deu o nome do café dele de Benedita Porcelli em homenagem à mãe dele, que chama-se Benedita Porcelli. Legal. E eu fui visitar a propriedade dele. Uma beleza a propriedade dele. Aliás, eu falei para ele, assim, olha, aqui é um lugar que eu gostaria de acampar. Aí, se ele estiver nos assistindo, não esqueça disso, viu, Valdemar? Mas existe uma coisa que está muito, eu acho assim, que está muito mais além do que a própria serra ela proporciona. Eu acho que a serra é um lugar... Aliás, eu não vou dizer nem a serra, eu acho que um acampamento, o campismo, esse contato com a natureza, ele traz uma oportunidade muito grande para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que faltam coisas para a gente. E eu posso garantir a vocês que a partir do momento em que você vai para um campo, a partir do momento que você tem esse contato com a natureza, você vai perceber que a gente tem até demais, que não nos falta nada. Se a gente tem saúde para fazer uma pequena viagem, seja ela um pequeno acampamento, um lugar simples, mas você ter essa oportunidade de contato, aí você vai ver o
quanto a vida da gente é boa, entendeu? Então, não é que eu queira entrar nesse lado espiritual, mas assim, o que eu enxergo, e uma das coisas que me fez buscar novamente o campismo, é realmente esse contato, é você ter essa condição de você parar para, olha, vamos curtir hoje um luar, vamos ver as estrelas hoje, vamos juntar em volta de uma fogueira, pegar um violão, pegar uma turma, vamos fazer resenha, vamos bater papo, vamos cantar, vamos cozinhar, vamos esquentar marshmallow na fogueira. Tomar um vinhozinho. Tomar um vinho, entendeu? E não ter também, porque assim, o grande lance do campismo é que não existe restrição de idade. Sim. Porque o campista, ele faz a amizade com o mais velho, com o mais novo, enfim, é uma família e pelo menos eu sinto muito isso, né, nos passeios que a gente faz, e não falta conversa, não falta assunto e a gente vai aprendendo muito com isso. Verdade. O Éder da Campus World, num podcast atrás, você pode assistir o podcast junto com o Éder da Campus World, ele comenta que um casal próximo dos 80 anos foram lá, comprou uma barraca de teto, colocaram numa carretinha que é um pouquinho mais baixo e por surpresa esse senhor, ele levou a mãe dele para acampar de 90 e poucos anos. E ele contou no podcast, e eu acho que não tem limite de idade. No camping você vê crianças, jovens, pessoal mais de idade, todo mundo junto, compartilhando bons momentos, bons papos, né? É verdade. É muito, eu diria, integrador. Sim, né? Não, mas é isso mesmo. E assim a dica que eu posso passar para vocês, que não é nenhuma coisa assim do outro mundo, é fazer esse misto. Sim. Porque você pega... eu me lembro que há poucos dias atrás, eu acho que até que vocês foram fazer um passeio no camping Chapéu de Sol. Sim. Você estava junto com o Brownie. Com o Brownie, né? Sim. Abraço, Brownie. Abraço, Thalita. Brownie. Casal muito bacana. Então ali, por exemplo, pelo que eu percebi, você tem a condição de você ter a barraca, parece que eles têm lá também a condição de locar chalé. Tem chalé. Então, por exemplo, eu vou com uma pessoa que não quer ficar na barraca, mas faça essa integração. E eu tenho certeza que ninguém vai querer ir para o chalé, vai todo mundo para o lado da barraca, para o papo de fogueira. Sim. A verdade é essa. Eu me lembro que eu fiz um acampamento na parte alta da Serra da Canastra, foi em Vargem Bonita. Ali tem um campo que chama-se Praia da Crioula. É um lugar muito, muito bom. E a maioria do pessoal, nós somos acho que em 10 casais, e 2 só estavam em barraca. Aí nós organizamos, foi todo mundo para ficar ali em volta da barraca, porque isso agrega. Sim. Entendeu? Mas foi um misto. Entendeu? A fulano não tinha carro 4x4. Mas ele deixou o carro dele na pousada e foi de carona com o que tinha 4x4. Entendeu? Então, assim, é só querer. Porque você tem alternativa para tudo. Sim. Entendeu? Então, é como o Brown falou, aluga, contrata um guia. Acho até que para quem vai para a canastra nas primeiras vezes, eu acho que um guia é fundamental. A pessoa que não tem, assim... um domínio muito grande com GPS, com mapa, essas coisas, é sempre legal. E outra, é muito acessível. Tá? O campismo é democrático. Com certeza. Porque você vê pessoas muito simples e pessoas com boas condições financeiras, todo mundo junto, unido, né? Não custa caro acampar, pelo contrário. Você consegue acampar com um orçamento bem limitado, bem pequeno. Hoje em dia tem diversos exemplos, até Overlanders. Tem o Uno a Uno, ele viaja com um Uno para o mundo inteiro. Sim. O Shurastei, que já não está mais entre nós, ele estava perto do Alasca com um Fusca e uma barraca de teto, né? E o cachorro. O Shurastei. Diversas pessoas, diversos casais viajam o mundo de Kombi, né? A gente tem um caso também, eu esqueci o nome do perfil, mas ele foi até o Alasca com uma Paraty dos anos 90, né? Então, é verdade. Com um orçamento
mais reduzido, mas com vontade de viver, com vontade de explorar, né? Não, isso é... A gente vê muito isso, né? A gente tá falando, eu sei que você gosta muito de cachorro, eu e a Carmen também gostamos de cachorro, e eu acompanho, aliás, fica até uma dica para vocês aí, existe um perfil que chama-se Agricultor. É um casal de Santa Catarina, eles viajam com um corcel dos anos 70, um corcel amarelo, puxando um outcamper. É um mini trailerzinho, um camperzinho, né? Eles puxam num corcel e viajam com 2 cachorros. Legal. Inclusive foi uma fatalidade essa semana, eles fizeram a Argentina, fizeram o Chile, chegaram acho que no domingo de viagem, domingo passado, e os cachorros vivem 24 horas com eles. E um dos cachorros foi envenenado dentro da propriedade deles. Foi assim muito triste. Nossa. Até eu me solidarizei com eles e mandei uma mensagem, mas eles estavam desesperados achando que o cachorro tinha fugido. O cachorro estava a 500 metros. E parece que ali na região onde eles moram tinha acontecido uma série de envenenamentos. Mas esse casal, eu não estou falando isso pelo advento, foi um advento triste. Mas é um casal que, olha, é um Corcel 77, se eu não me engano. Uma inspiração. Para mim é uma inspiração. Sim. Então, assim, na internet você encontra muito isso. Uma outra inspiração que eu me tornei amigo é da família VNE, Vivendo na Estrada. Sim. O Reginaldo ficou muito meu amigo. Eu contei um pouco da minha história para ele, né? Ele está me ajudando, inclusive. Você sabe que no meio dessa volta para o campismo aconteceu uma coisa que não estava programada para acontecer, que a gente pode depois tocar nesse assunto, mas, sabe, eu me curvo a esses perfis que a gente tem acesso tanto pelo YouTube, tanto pelo Instagram, porque você vai aprendendo muita coisa, entendeu? Principalmente as dicas de lugares. E aí você vai ali, através daquele perfil, você vai se colocando naquela situação. Você vai realmente fazendo o seu mundo ali. Então, não pensa que a gente conhece, que a gente é dono da verdade, que eu não conheço nada. Eu acho assim, que eu vou tentando me descobrir e fazendo que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. A gente erra? Sem dúvida que a gente erra. Sim. Mas a gente procura errar o menos possível, né? E comemorar os acertos, né? Com certeza. Márcio, e mudando um pouco de assunto agora, você, assim como eu, é apaixonado por carro e você está muito focado nesse mundo overland, né? Eu queria que você comentasse, você tem alguns carros preparados para overland, como que é isso? Quais os carros que você está arrumando? Conta um pouco pra gente, por favor. Não, é verdade, Albert. É assim, uma coisa que o pessoal tem que entender é que eu projetei, porque assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, no meu caso, eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, aos 64 anos de idade, a gente tem que começar a entender o que é importante pra gente, quais são as suas necessidades, a sua condição e fazer realmente aquilo que gosta. Então, toda essa parte do campismo, como você mesmo falou, Albert, acabou também acelerando essa volta justamente pelos carros. Eu gosto muito de carro. E pelo fato de você estar sempre querendo ter alguma coisa que se adapte melhor à necessidade, no caso aí, os passeios que a gente faz, eu fui montando assim alguns carros, porque é o meu passatempo. Hoje eu não tenho mais uma atividade profissional. A Carmen tem a loja dela lá, tá lá no meio de moda, assim como a Paula, sua esposa também, né? Então elas se deram super bem, porque o assunto delas rola tranquilo, né? Mas eu tenho que preencher o meu tempo com aquilo que eu gosto. Também não é que eu estou fazendo os carros para passar o tempo. Não é bem isso. Aí existe um misto. Porque isso começou com a oficina.
né? E aí eu fiquei quase 2 anos na oficina, aí eu cheguei para o meu ex-sócio, Flaviano, né? Vulgo Tubi, que viaja com a gente, adora acampar também, um cara sensacional. E assim, a gente começou a montar alguns carros. Aí eu comecei a entender o que era melhor para qual situação. Então hoje eu tenho, por exemplo, um carro que eu uso para determinados tipos de passeio. Eu tenho um outro carro que eu uso para um outro tipo de passeio. Esse aqui eu vou usar porque eu vou fazer uma viagem mais longa, né? E nesse meio tempo, aí, assim, eu comecei a montar o carro. Isso foi a L200. Eu comecei a montar o carro, inclusive a barraca que eu estava acampando, a barraca de teto, estava nela. E esse estava nela foi assim... Apareceu uma oportunidade, eu estava pesquisando sobre carreta. Mas eu estava só pesquisando. E aí apareceu uma oportunidade de um fabricante de carreta. E eu, por curiosidade, num final de semana, num sábado, eu deixei uma mensagem que eu queria algumas informações técnicas do produto. Por incrível que pareça, como são as coisas, né? Aquilo que está escrito, aquilo que é para acontecer, é para ser, vai acontecer. Ele entrou em contato comigo minutos depois e nós começamos a conversar. Houve uma empatia muito grande com o Alexandre, da AJ Rebox, lá de São José do Rio Preto. E eu falei assim, eu estou procurando, a minha ideia é ter uma carreta para fazer um overland. Eu não posso ter restrição de andar com uma carreta onde tem um buraco, onde tem um aclive, um declive, e a carreta tem que me acompanhar. Aí ele começou a me mostrar os modelos de carreta dele. E aí ele mostrou um modelo lá que eu falei assim, putz, essa aqui me atende, né? É uma pena que no momento eu não tenho condição, porque eu tô com muito carro, eu tô precisando me desfazer de alguma coisa. E aí, sem querer, eu peguei e mostrei a foto de um carro que eu estava vendendo para ele. Eu falei, olha, eu preciso vender essa belezinha aqui para pensar. Ele falou, mas esse carro me interessa, eu estou procurando um carro desse. Que legal. Então, veja, foi assim, né? Aconteceu, foi uma coincidência. Uhum. E, de repente, isso foi num sábado, na segunda-feira nós fechamos o negócio. Aí, minha cabeça, você imagina, eu estava montando um carro, no caso a L200, para ter a barraca no teto. E de repente mudou tudo, porque aí eu falei, agora eu tenho que mudar todo o projeto porque vai para uma carreta. Tanto é que você está acompanhando lá no perfil no Buenaventura, você tem lá o passo a passo. Eu não estou publicando muita coisa, porque assim, se eu começar a publicar todo dia o que está acontecendo com a carreta, não tem... Porque assim, é um projeto que tem que acontecer, eu tenho que mostrar feito. Sim. Eu não vou mostrar, olha, um painel que foi feito assim, então eu estou esperando a caminhar. Mas tem uma surpresa muito legal, que eu, junto com a J Rebox, numa ideia, eu fiz um desenho de um determinado produto e eles gostaram tanto que estão patenteando esse produto, e dessa ideia que eu tive e entreguei a eles, né? Porque houve uma empatia muito grande com o Alexandre. Eu falei, Alexandre, eu não quero nada, tá aqui essa ideia. E ele gostou tanto que projetou e agora está no processo de patentear o produto. E aí eu comecei a mostrar para ele as necessidades de um overland em cima de uma carreta. E muito baseado nos painéis mole, que hoje é o que tem de mais fácil para você ter num carro que você vai fazer overland, são os painéis. Então eu fui falando para ele foi adorando, e a carreta vai ficar realmente uma coisa muito bacana. Só que é assim, aí então, vamos lá, eu tenho um carro que eu uso para fazer, por exemplo, eu vou fazer um piquenique, um passeio de um dia, que eu não vou montar um acampamento. Então eu tenho ali a minha Pajero Sport, que é o carrinho mais antigo, que é o que eu mais gosto. Que é linda, por sinal. Eu já tive diversas propostas para vender. Eu me lembro até que teu irmão fez algumas perguntas. Esse carro não estava em tal lugar, tal. Eu falei, eu não sei, porque quando eu vi esse carro, eu me apaixonei e acabei fazendo o negócio. Então, por exemplo, se eu vou fazer um passeio de um dia,
Eu já hoje, graças a Deus, eu tenho essa condição e eu mesmo preparei esse carro para isso. Então ele tem lá um asa de morcego, que é para a sombra. As cadeiras eu uso, são únicas para todos. Então eu não vou fazer um passeio de um dia e vou montar um acampamento para ficar um dia. Aliás, lá no perfil, se vocês forem ver, por exemplo, tem um acampamento que nós fizemos, a montagem, na verdade, de um acampamento de meio-dia lá no alto da Serra da Canastra, quando nós fomos assistir o Capitolios Blues, que foi um show de blues. Para quem gosta de blues, fica a dica aí. O Capitolios Blues tem uma vez por ano, sempre em maio, maio, se eu não me engano. Então, quer dizer, esse carro, ele tá pronto para um dia. Porque senão você vai ficar puxando um reboque com um monte de tralha que você não vai usar. Pesado, exatamente. Então, esse a gente usa para isso. Por exemplo, agora nós estamos montando um reboque, e esse já é para você fazer uma expedição um pouquinho mais longa. Eu vou passar 3, 4 dias num lugar, tá? Eu vou montar, aí tem toda a estrutura. A carreta eu estou colocando a barraca de banho com água quente. Tem a cozinha, tem uma novidade muito legal. A parte elétrica. Tudo. Tem um monte de coisa que a gente está fazendo. E a gente voltando, né, fazendo uma volta ao passado. Né? A gente está instalando na caminhonete a estação, aquela EcoFlow. E eu não tinha a melhor noção de como é que isso funcionava. E é maravilhoso. Maravilhoso. Quer dizer, é um negócio assim, tudo bem, tem um investimento, mas você tem tudo ali. Então, a gente que gosta de ficar, por exemplo, eu gosto de ir para o meio do mato, vamos ficar 3 dias. Então, você fica de forma autônoma ali e funciona super bem. Mas eu estou botando a mão na massa. Eu vou lá, pesquiso, vejo os vídeos do Papo de Fogueira, o que um fala, o outro fala, e a gente vai absorvendo isso. Então, eu acho que a gente está falando muito depois dos 60. Vamos falar depois dos 50, 55. Quem assim já está se aposentando e quer... Eu não tenho tempo para nada, Albert. Meu tempo ele é todo preenchido porque eu não paro 1 minuto sequer. A Carmen às vezes briga comigo, que ela quer que eu faça os meus posts mesmo, sou eu que faço. É tudo meio raiz. Eu não entendo nada de edição. Eu não tenho vergonha de falar, mas eu mesmo que faço. Às vezes faz aqui um vídeo para a loja. Você não para, você não... Desculpa, não larga de fazer os seus vídeos. Mas eu preencho o tempo. Então, os carros, como você diz, é assim. Então, eu fui montando essa. Estamos terminando agora uma Dakar, que é para um outro tipo de expedição. Ela tem uma suspensão preparada. A gente bateu muito a cabeça com essa questão de suspensão. Então, está sendo preparado esse carro também com o maior carinho. Também tem lá no perfil do Buenaventura. Então, assim, os carros eles acabam sendo assim uma diversão para mim, porque a gente está sempre inventando uma coisinha ou outra, entendeu? Então, você tem uma noção de hidráulica, você vai lá... Hoje você tem internet, né? Sim. Até para inteligência que você... ChatGPT. Exatamente. Eu estava com uma dúvida lá do EcoFlow, eu fiz a pergunta daqui... Impressionante. Veio a resposta na hora. Eu falei, putz, eu matei a dúvida. É mais ou menos isso. Legal. E nas suas viagens, como que é a rotina de estrada, alimentação, descanso, segurança? Olha, Albert, é assim, né? Eu não posso... Voltado para o camping, como nós fizemos poucas viagens, né? Porque são 2 anos só, né? Nem isso, né? 1 ano e um pouco mais de 1 ano e meio. Por exemplo, quando a gente sai de São José, a nossa base é São José do Rio Pardo, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer o sul. Então, vamos supor, a gente gosta muito de ir ali para Bombinhas, que é em Santa Catarina. Maravilhoso, litoral. É o litoral ali. A gente gosta de... A Carmen gosta muito de praia. Eu gosto também de praia. Eu só tenho um pouquinho de praia de restrição, a questão do sol. Mas eu vou numa boa. E ali nós temos também uma dica, fica para os nossos seguidores aí, os seguidores do Papo de Fogueira, que é o antigo Paraíso Tropical, em Bombinhas, que
Eles tiveram um problema com a marca e agora virou Parador Tropical. Eles têm uma infraestrutura muito legal lá. Você pode ir com a sua barraca de chão. Eles já têm todas as bases. Os platôs. Os platôs, exatamente. Você está me ajudando porque tem coisa que eu nem sei o nome, tá? Então, eu não sou tudo isso não, viu? Então, assim, você tem os platôs que você pode pôr a sua barraca do lado do seu carro. Tem o chalé em frente aos platôs. Tem a área de motorhome do outro lado. Eles têm uma infraestrutura de churrasqueira, pibolim, snooker, enfim, é uma estrutura muito legal. Então, por exemplo, eu escolho alguns pontos estratégicos que hoje, com a questão da carreta, ela vai... Porque a barraca foi para a carreta, eu esqueci de dizer isso, foi uma falha minha, vocês me desculpem, a barraca foi para a carreta. Então, hoje eu tenho a condição autônoma de poder deixar a carretinha parada e falar, olha, hoje nós vamos conhecer, por exemplo, o santuário da Irmã Paulina, da Madre Paulina, que fica em Nova Trento, por exemplo, ali perto de Florianópolis ali. E passear com o carro, entendeu? Então, na verdade, quando eu faço essas viagens, eu também programo alguns passeios. Só que antes eu tinha que ficar em pousada. E isso tudo, você sabe, os preços depois da pandemia, os preços foram... Sim. E não voltou, né? Não voltou. Olha, por exemplo, o próprio motorhome, que quando eu orcei na pandemia, ele ficava em torno de 550 mil reais, 600 mil reais. Esse motorhome hoje custa 1.300.000. Quer dizer, o preço mais que dobrou aí em 4 anos. Sim. Né? Então, aí eu costumo fazer dessa forma, e nós vamos fazer essa viagem agora. Também já está na programação de a gente fazer uma viagem para o sul, mas aí a gente faz um misto, sabe, Albert? Ah, vamos sair, vamos visitar uns amigos em Curitiba. Olha, tem um passeio em Curitiba que eu estou querendo fazer, que é a Colônia Vitimarsum. Então, a gente pode fazer, a gente não precisa, em Curitiba, ficar necessariamente num camping. A gente pode fazer um misto. Sim. Tá? Eu acho que é o ideal até. Exatamente, entendeu? Porque a gente também, depois com uma certa idade, mesmo que você tenha... Porque com o motorhome é diferente, porque ali você já tem tudo montado, é só você achar um lugar seguro para você, né, estacionar, para você ficar com o carro, tudo bem. Mas a gente faz esse misto, sim, tá? E eu acho que funciona muito bem. Não temos pressa, tá? Quando você está viajando, puxando um reboque, ou seja, de motorhome, você vai para curtir. Sim. A gente adora fazer a Serra do Rio do Rastro, já fizemos diversas vezes de moto, de carro, e agora vamos fazer a campanha. Temos um amigo lá em Bom Jardim da Serra, falou, vem para cá, você vai acampar aqui no quintal da minha casa. Na verdade, ele tem uma churrascaria no alto da serra, é muito boa a churrascaria lá, e eu gosto muito de ir lá. Então eu sei que ali próximo à churrascaria tem lugar bom para camping. Então, sabe, Albert, eu acho assim que a gente... Eu não sei, eu não tenho tempo para ficar planejando mais as coisas, de tanta coisa que eu já planejei e tenho que executar. Você entendeu? Sim. Então, eu espero que a gente tenha saúde, né, e condição para aproveitar esse momento novo, né, que é essa volta para o camping, com a mistura dos carros, e tudo isso está sendo muito legal de acontecer. Você já está infiltrado, você já está no processo, você já está viajando, você já está curtindo a vibe disso, né? Não, sem dúvida. E o que eu falo, sabe, Albert, eu acho que esse momento do Overland, esse contato com a natureza, essas viagens, isso está muito em alta hoje. Sim. Você vê que existem empresas especializadas. Em expedições. Expedições, etc. Eu quero fazer um parênteses aqui, se você me permite, que eu acho que o nosso contato, se eu não estou enganado, foi por causa de eu estava procurando uma mochila cargueira. E aí eu comecei a procurar e apareceu a mochila que a Fuji oferta aí através dos e-commerce, né? E eu achei a mochila tão fantástica que eu acabei presenteando aí 3 amigos com a mochila.
E fica aqui até uma dica, viu? Porque eu até vou comprar outra e, assim, a mochila, ela foi uma intersecção. Verdade. Entendeu? E eu não peguei a mochila para testar nada. Eu disse o seguinte, ó, essa mochila eu vou usar, vou deixar uma dica que eu vou usar ela para fazer um determinado tipo de armazenamento nela. Então, assim, o que eu vejo é que hoje você tem muita oferta de muitos bons produtos. E com detalhe, super acessível. Sim, sim. Eu tomei um susto quando eu fui comprar a mochila, que eu achei que a mochila seria caríssima. E a mochila tem um baita de um preço. E uma baita mochila. Bom, quem quiser conhecer, acessa www.fugioutdoors.com.br. Até lá no nosso perfil, eu estou mostrando a mochila de tanto que eu gostei. Até as pessoas brincam, porque a Carmen, a Carmen é Mion, né? A Carmen é pequenininha e tal. Ela fala, você vai levar a Carmen dentro da mochila? Mas, então são essas coisas que vão acontecendo e que a gente, com o maior carinho, a gente publica sem intenção nenhuma. Então, eu acho que assim, que sempre o que tiver, que der para passar uma dica, a gente vai passar. E as pessoas que quiserem falar, olha, eu estou a fim de começar, o que eu faço? Putz, a gente está aberto, é só chamar lá, a gente responde, a gente dá uma dica. Eu que estou querendo um carro, a gente procura, assim, dentro do pouco conhecimento que a gente tem, a gente procura orientar a pessoa para que a pessoa tenha esse acesso. Não espantar a pessoa, tá louca, você vai lá pegar um carro na Serra da Canastra, é difícil, é outro mundo. Acho que não. Lógico, você tem que guardar as proporções e aproveitar. Mas todo mundo tem consciência, entendeu? Então, o que a gente puder fazer para melhorar e curtir, o meu conhecimento, para mim, não tem valor o meu conhecimento se eu não dividir meu conhecimento com alguém. Com certeza. Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. Eu fui assim a vida toda, Albert. Você entendeu? Eu sempre fui essa pessoa, sou um cara de coração aberto. Eu ainda acredito que existem no mundo mais pessoas boas do que más. Eu não tenho dúvida disso. Você entendeu? Porque o dia que empatar, nós estamos perdidos. Então eu sou muito dessa de que as pessoas são boas. Já paguei muito caro por confiar em muita gente, mas isso faz parte. Vira a página, né? Claro. E outra, é um aprendizado? É um aprendizado. Então, quer dizer, é que nem advogado que diz que nunca perdeu uma ação. Eu jamais entregaria o meu jurídico para um advogado que vier com essa conversa de que nunca perdeu uma ação. Eu já errei muito. Agora, eu procuro aprender com os meus acertos e também com os meus erros, entendeu? Sim. Então, é mais ou menos isso que a gente faz aí do dia a dia, né? Legal. Ô, Márcio, e para quem está pensando em começar esse lifestyle de campismo, de overland, qual dica que você daria? Olha, assim, porque você não vai fazer o campismo sem um automóvel. Você precisa se deslocar para você ir para algum lugar, né? Veja... Só um parênteses, até tem muita gente que vai com mochilão. Então, é exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, se a tua ideia é fazer o campismo, esse contato com a natureza, é você ter um carro. Não que você não possa ter um carro de passeio, mas se você falar, não, eu estou disposto a investir num carro, eu não investiria num carro muito sofisticado de início. Porque é importante você descobrir qual vai ser a sua necessidade. Sim. Para você saber o que você vai querer. Se você vai fazer um misto, ou se você... por exemplo, eu gosto muito de ter essa condição de ficar 2, 3 dias em lugar, ou pelo menos 1, 2 dias em um lugar onde eu não tenho energia, onde não... Então, isso já requer um outro tipo de investimento. Então, o que eu indico é para a pessoa começar realmente, assim, de uma maneira bem modesta. Não precisa comprar um carro, mas vou comprar um carro. Um carro mediante, um carro 4x4, eu acho que é legal, porque se a pessoa quer realmente conhecer, tem vontade de conhecer alguns lugares em que o 4x4 seria fundamental, você tem muita oportunidade hoje no mercado. Existem muito... Você mesmo começou com uma TR4.
A Carmen tem uma TR4, aliás, ela tem um ciúme danado daquela TR4. Porque... É maravilhoso esse carro, viu? Eu recomendo. Então, assim, é um carro acessível que você pode, inclusive, comprar um carrinho desse usado como um carro só para você fazer os seus passeios e você vai arrumando aos poucos. É um carro que você compra aí dos anos 2000, de 2006 para cá, você tem bons carrinhos desse. Sim, e é um preço 4x4 acessível. valente. O TR4 é um exemplo de 4x4 valente. É um começo, um carro que aí com 50 mil reais, nessa faixa, você compra um carrinho razoável. Em bom estado. Bom estado, e aí falar, bom, eu vou investir. Ah, não, eu não. Porque tem gente que não gosta de barraca de teto, barraca de chão. Se você vai investir, compra uma barraquinha simples. Entendeu? Esse carro dá condição também de você ter uma barraca de teto. Você mesmo teve uma TR4 e viajava com barraca de teto. Sim, adorava. Entendeu? Então, assim, essa é a dica, tá? Agora, não é dar essa virada de chave e achar que você tem que ser overland ou campista 24 horas por dia. Não é assim. Então a gente tem também, tem a vida social da gente, tem a família. Então a gente faz um misto, né? Mas é apaixonante. Eu posso dizer para vocês que é apaixonante. Então, assim, como você perguntou, a dica seria essa. Não vá fazer viagem no começo, lugares muito longe que você não... Vá mais próximo de casa. Por exemplo, uma pessoa que está em São Paulo, capital, nesse perímetro de 100 quilômetros, Albert, vocês não têm noção de que tem de coisa e de oferta de camping com infraestrutura para criança, com piscina, com, como é que chama, aqueles parques aquáticos. Chapéu do Sol, recomendadíssimo. Eu tô louco para ir ver o Chapéu do Sol. Então, quem sabe numa oportunidade a gente não vai junto com o Brown, enfim, para a gente conhecer e mostrar para os nossos seguidores, né? Então, assim, eu acho que a pessoa deve ir. A dica que eu daria é começando com um lugar com uma boa infraestrutura. Legal. Né? Para não se frustrar. E aos poucos, conforme for tendo segurança daquilo que ele quer realmente, daquilo que ele está fazendo, aí vai se aventurando assim, mas sempre com muita consciência, e tendo noção até onde você usa os limites, né? Até onde dá para ir, isso não dá, isso dá, tal, para não acontecer. Como diria o Luiz Fernando Carquejo, um abraço. Planejamento. Planejamento. Eu sou fã do Luiz Fernando, inclusive ele esteve aqui no podcast. Uma pessoa fantástica. Sensacional. Eu quero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque aquele realmente é uma enciclopédia volante. Sim. Para quem é da minha época, eu vou falar o nome até o senhor, seu pai, vai se recordar. O Carquejo é uma enciclopédia Barça. Muita gente não vai saber o que é Barça, mas Barça era toda a família tinha que ter uma Barça, que era o Google dos anos 70. O Google já está até meio desatualizado. Eu diria que é o ChatGPT dos anos 70. É verdade. É isso mesmo. Não, legal. Márcio, o que você diria para uma pessoa aposentada ou perto disso que acha que já passou da idade de viver uma aventura? Olha, veja bem, assim, o que eu acho é que a pessoa, primeiro ela tem que... A gente tem que entender e respeitar os limites. Você não vai fazer... Essa receita, obviamente, que não vai servir para todo mundo. Entendeu? Porque tem pessoas que já têm o seu hobby, já tem, assim, talvez até uma definição de terceira idade ou melhor idade, como queiram entender ou falar. Mas, assim, para quem gosta de natureza, eu acho que o caminho é pelo menos entender como é que funciona isso. Aí eu volto a dizer assim, ter a condição de passear com o próprio carro. Não, mas eu moro numa megalópole como São Paulo. Eu volto a insistir. Você tem ali São Roque, que está a 25 quilômetros daqui do centro de São Paulo. Então, um final de semana, vai lá fazer um roteirinho do vinho,
Você vai ver outras pessoas, vai ver a gente andando, fazendo trilha a pé. Você vai ver outro passeando com o seu Jeep, com a família. Eu acho que é a integração. Talvez não faça nem de forma autônoma. Às vezes tem um casal amigo que queira também conhecer, ou queira se juntar. Eu acho que tem que realmente ter essa condição. Eu acho que a internet é um caminho muito interessante, porque hoje existe um farto material para quem quer fazer campismo, para quem quer ter contato com a natureza, para quem quer passear e entender que não precisa de muito para que as pessoas tenham essa condição de entender que 60 anos de idade não é como era no passado, o cara é um velho imprestável. Muito pelo contrário, tá? A gente sabe que hoje tudo mudou, a gente tem uma condição hoje de ir mais além. Então eu acho que mais é a pessoa querer, mas eu acho que a internet é um caminho também, viu? Largar o controle remoto, levantar a bunda do sofá. Com certeza. Esse negócio... Aliás, assim, eu na minha casa, eu posso garantir para vocês que o último investimento que eu vou fazer é em sofá. Legal. Não vou fazer porque é assim, eu costumo dizer para a Carmen, quando chega domingo, eu falo, Carmen, domingo de novo. Eu tenho paura de domingo. Quando eu não estou fazendo nada, porque assim, eu sou muito agitado, sabe? Eu tô sempre fazendo 2, 3 coisas e estou querendo trazer as pessoas também para acompanhar meu ritmo. Aí elas falam, mas você é agitado demais. Eu falo, não é isso. É que a gente tem que entender que porque assim, as pessoas vão achando que você vai ficando com mais idade, você tem que ir acomodando, você tem que, sabe, ficar mais recatado, mas eu não acho que não é bem por aí. É evidente que se você tem saúde boa, tal, acho que dá para ir muito além, sem precisar fazer grandes investimentos e vai tranquilo. Não, com certeza. Márcio, e quais são os planos e os sonhos ainda não realizados? A gente sonha, assim... Bom, na verdade, é assim... Robert, o meu filho, ele mora no Panamá. Ele já está fora do Brasil há quase 4 anos. E eu tive estudando algumas coisas ali do Caribe. E é engraçado, né? É uma cultura diferente. Mas, assim, eu tenho planos de fazer, por incrível que pareça, foi até interessante essa tua pergunta, muito oportuna. Numa das viagens que assim, a gente sempre vai no meio do ano, quando dá a gente vai 2 vezes, mas no meio do ano a gente costuma ir visitá-lo. E uma coisa que o Panamá é um país muito pequeno, né, em extensão territorial. Sim. E um país plano, né? Aliás, acho que é o último país em que eu indico a pessoa ter moto, porque lá chove muito, né? E para quem gosta de andar de moto, um país que deve ter uma extensão de 350, não tem muita estrada, então... Mas é impressionante como tem overland lá. É mesmo? Mas não é os que estão em percurso? Não. Isso também, mas eu acho que assim, o que me chamou muita atenção, Robert, foi que a Carmen gosta, como a maioria das mulheres, gosta de muito ir em shopping, né? E então, eu em estacionamento de shopping, eu fico sempre observando muitos carros, né? E no Panamá, eu observei muito isso, porque ali você tem uma grande concentração de automóveis e de todos os tipos. E eles têm, e pelo que eu pude perceber, eu não posso afirmar aqui, porque isso eu ainda estou estudando. Eles usam efetivamente os carros, entendeu? Uhum. Porque uma coisa é você ter o carro, como existe muita gente que equipa, eu não sou contra não, tá?
a pessoa que tem uma caminhonete equipada, tal, porque assim, existe muito preconceito de você ter o carro e pelo fato de você ter um carro overland ou um carro 4x4, como seja, o que você queira denominar, você tem que estar com o carro sujo, riscado, estragado, caindo aos pedaços, tudo sujo. Eu não acho isso. E, inclusive, eu respeito muito essas pessoas que têm cuidado e zelo. Eu sou uma delas, por exemplo. Toda vez que eu volto de um passeio, aliás, acho que antes de ontem eu fiz um vídeo, acho que foi antes de ontem que eu publiquei um vídeo da oficina falando justamente, eu volto da serra, eu mando o carro para a oficina para fazer uma limpeza no filtro de ar, para fazer o básico, né? Sim. E isso é uma forma também de a gente de passar o tempo, né? Mas eu estava falando especificamente do Panamá, de planos futuros. É de explorar esse lado do fora de estrada no Panamá. Ali existem praias lindíssimas, tanto para o lado do Pacífico como para o lado do Atlântico. Então, esse é um sonho que eu tenho de explorar um pouco mais, especificamente ali no Panamá, no país Panamá, tá? São planos, né? Sonho. Olha, Albert, é assim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho assim que eu posso garantir. Eu não sou apegado a coisas materiais, tá? Apesar de a gente ter uma quantidade de carros e equipamentos, tudo, às vezes as pessoas de fora, que não nos conhecem, fazem uma conotação, às vezes, errada disso. Eu acho que nós somos pobres mortais, entendeu? Então... Não vai levar nada, né? Não vai levar nada. Então não adianta. Eu tenho que aproveitar porque eu tenho a condição de fazer, tenho tempo. Mas o sonho mesmo, eu acho que é curtir muito viagem. Apesar dos meus 64 anos, Albert, eu trabalhei muito na minha vida e eu não tive oportunidade. Porque é assim... Sem querer voltar lá atrás, na época de faculdade, e lembrando que eu não tenho curso superior, tá? Eu posso dizer que eu sou um self-made man porque eu trabalhei muito. E na época de faculdade, eu estou falando nos anos 70, final dos anos 70, existiam pouquíssimas faculdades, Albert. Para você entrar em faculdade, aqui em São Paulo mesmo você tinha Mackenzie, Poli, FEI, as faculdades de medicina eram... Para você entrar numa faculdade, era super concorrida. Esquece, hoje em dia as faculdades têm... Perdeu o RG na porta, tá matriculado. Tá matriculado, é exatamente isso. Eles estão com aquela peneira de caçador de borboleta pegando... Hoje está muito fácil. Sim. Né? Se a gente... Hoje, por exemplo, o curso de medicina, as pessoas vão acabar tendo aula prática, fazendo a prática em boneco, né? Eu quero ver quando for realmente para a prática no dia a dia. Eu tava ouvindo. Acho que eu li em algum lugar que tem médico hoje em dia que ele dá um diagnóstico falando com o ChatGPT. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu posso dizer, isso tanto é verdade. O que aconteceu? Eu estava voltando sábado para São José. Acho que a gente fugiu um pouco daquilo que você perguntou. Você me desculpa, mas... Imagina. O podcast é aberto, velho. O gostoso é isso, ele é fluido, ele vai. Então o que aconteceu? A gente estava voltando de São Paulo, aí nós paramos no Santos Clube em Campinas e lá tinha um saco de lenha. Quando eu coloquei, a Carmen estava vendo não sei o que lá para frente, eu coloquei um saco de lenha porque eu comprei uma fogueirinha, aquela portátil, aquela simplesinha mesmo, e aí eu vi o saco e falei, vou levar isso aqui porque fica mais fácil. E aí, o que acontece? A gente... Você fala assim, até onde é que as coisas vão? O que tem a ver o saco de lenha com a fogueirinha? Mas eu fui pegar o saco de lenha, eu dei uma raspada aqui da minha perna, fez um corte. Até um cortezinho respeitável. Não a ponto de dar ponto, mas assim, machucou. Aí eu fiz uma pergunta para o Chap, disse, posso passar pomada tal nessa condição? Pô, a resposta veio além daquilo que eu imaginava. Então, quer dizer, eu tô com um pouco de medo. Eu tô com um pouco de medo porque saúde não é brincadeira, né? Sim. Então é isso. Mas e sonho? Vamos voltar a falar, né? Que você perguntou em sonho. Sonho é realmente
como eu falei, eu não tive condição na minha infância, na minha juventude e até pós-juventude, porque eu trabalhei demais. Eu sempre fui um cara muito dedicado em Caxias. Não me arrependo um minuto disso, porque agora eu tenho condição de tempo e até uma condição financeira de eu poder aproveitar agora. Desfrutar. Né? Desfrutar, exatamente. Mas eu até comentei com você, isso hoje, para mim, é um prazer, mas é um problema ao mesmo tempo. Eu fiz esse comentário com você numa das nossas conversas virtuais. O duro é você arrumar companhia para te acompanhar nessa condição de poder viajar, que tenha o mesmo gosto, que tenha condição, porque a vida ficou apertada para todo mundo, né? E tem muita gente que poderia estar desfrutando e não está porque a vida apertou e aquela coisa toda. Mas o sonho realmente é aproveitar a vida e viajar e conhecer. E você vai fazer, por exemplo, caravanismo na Europa. É totalmente diferente. Você tem uma infraestrutura totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, Sim. apesar de eu não conhecer. Cultura, clima... Tudo isso. Tudo diferente, né? Total, entendeu? Então, esse é o sonho, e aproveitar. Não sei se vai ser possível, mas nós vamos tentar. Enquanto a gente não está fazendo essas experiências internacionais, a gente está aqui no Brasil, pé no chão, e fazendo o que a gente gosta e, com certeza, agradecendo muito a Deus, mesmo que a gente não consiga concretizar determinados sonhos e planos, mas está ótimo. Você virou a chave agora aposentado, mas por interesse em desbravar a natureza. A gente já teve o caso aqui do Marcos Galassi, um abraço, Marcos, que ele virou a chave porque ele quase morreu. No leito de morte, ele despertou esse interesse de desbravar o mundo e curtir mais a vida, né? Então, são análises diferentes, mas que, cara, o bem material a gente não vai levar para lugar nenhum. Já a vivência, viagem, leitura, cultura, a gente guarda pra gente, né? Albert, você me desculpa, eu até de certa forma, você acabou de tocar um assunto que eu até me emocionei aqui, mas eu vou te dar um exemplo. Essa virada de chave, a minha virada de chave, aconteceu em maio de 1998, onde eu estava no leito de morte. Eu tinha uma empresa, né? E no dia 21 de abril de 1998, um feriado, no 22, perdão, pós-feriado, lá em São José do Rio Pardo, onde era a sede, né, onde tudo começou, eu cheguei na empresa e vi a porta aberta. Eu gelei. E quando eu subi, eu pude constatar daquilo que eu imaginei lá embaixo. Um roubo. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo a ponto de as pessoas... eu tenho um ditado que eu carrego comigo há alguns anos, que eu aprendi com outro amigo, um grande amigo meu, Nick Boldrini, um executivo da General Motors, o qual eu tenho uma grande admiração. Ele dizia o seguinte: Márcio, cidade pequena, inferno grande. O que aconteceu? Eu perdi tudo. Tudo. E naquele dia, os empregados chegando e dizendo o seguinte: o que nós vamos fazer agora? Você vai fechar a empresa? Eu falei: não vou fechar a empresa. Agora nós vamos construir uma sede própria e segura. Um mês depois eu estava numa UTI, eu tive realmente um estresse muito grande. E eu estava lá na UTI, ao lado, UTI do interior, não é como uma UTI. Não é um apartamento, né? Não é. Porque é assim, né? É aí que eu falo para você. Quando você vai dar valor a essas coisas. Porque quando você está numa situação em que você tem que se recorrer ao recurso local, não adianta nada você ter UTI móvel, você ter aérea, seja o que for. Mas eu tive realmente um estresse muito grande e eu tive um piripaque que não conseguiram diagnosticar. Mas eu tive uma... Assim, eu entrei... Eu não sei se foi... Assim, eu fiquei tão nervoso, acabou culminando numa falta de ar. Eu sei que eu fui parar dentro de uma UTI e por ali eu fiquei 3 dias. E nesses 3 dias eu aprendi muita coisa na minha vida.
porque eu realmente estava no leito de morte, o camarada que estava do meu lado morreu, o que estava do lado de cá também morreu. Eu falei, acho que agora eu sou o próximo, né? Por eliminação. E aí eu comecei a entender que do lado de fora, uma UTI do interior, assim, você vê, muito simples, lá em São José, mas agradeço porque ali me salvaram. Eu vejo que a gente não precisa de nada para ser feliz e a grande virada de chave para mim foi essa. Aos 52 anos de idade, eu tinha 38, mais ou menos isso. Me recuperei, isso já fazem 27 anos, né? E o que eu posso dizer é assim, a gente não pode esperar, a gente não pode exigir muito. Porque o que eu entendo hoje é que as pessoas ficam exigindo muito delas, exigindo principalmente resultado. E esse resultado que as pessoas exigem, existe um imediatismo muito grande. Isso não vai acontecer. Sim. Né? Então, as coisas precisam ser bem pensadas. Eu acho que as pessoas precisam, o que falta muito hoje no mundo, principalmente nas pessoas, elas definirem o que realmente elas querem. Por isso que eu falei assim, a minha ideia é chegar aos 50 e poucos anos de idade, eu ter uma condição que eu não precise mais ter o compromisso, não é não trabalhar, mas não ter o compromisso de estar ali todos os dias. Então, isso eu consegui concretizar aos 52 anos para 50. Na verdade, vamos falar 55, porque foi uma transição. Uhum. Mas aos 55, há 9 anos atrás, eu já estava nessa condição. Foi muito legal isso. Às custas de muito trabalho e desse episódio que eu contei para vocês. Então, assim, eu acho que as pessoas não precisam ir ao extremo, mas as pessoas precisam entender o que é que elas querem para elas, o que é mais importante. Porque eu vejo muita gente que está mais preocupada, muita gente está mais preocupada com o que os outros estão pensando delas, do que propriamente. Então a pessoa vive fazendo as coisas não naquilo que ela quer, do jeito que ela quer, mas baseado no que os outros estão pensando dela ou estão imaginando. Então, sabe, isso é uma loucura, cara. Isso vira um troço na tua cabeça que... Desculpa, nós saímos um pouco da essência da conversa, mas a verdade é essa. Eu não quero que as pessoas... Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ter uma virada de chave tão radical, não radical, mas tão difícil como o Marcos, e eu tive, e também tivemos, melhor dizendo, desculpe, mas... E outra, com esse grau de estresse que as pessoas vivem, não precisa ir muito longe. Verdade. Sabe? É um negócio louco. Eu, por exemplo, você perguntou pra mim, cadê teu carro? Eu falei, não, eu vim de Uber, porque eu não quero me aborrecer, cara. Sabe? Eu não quero... O cara que tá do teu lado, você não sabe o que é hoje. Aliás, você não sabe mais quem é quem. Você não sabe quem você pode pôr dentro da tua casa, você não sabe com quem você tá falando. Por isso é que eu dou muito valor às pessoas boas, as pessoas de coração aberto, que realmente são pessoas boas. Porque hoje você tem cada decepção que eu vou te contar. Verdade. Não é o nosso caso aqui, né? Sim, com certeza. Ô, Márcio, a gente está caminhando pro final agora. O nosso papo tá muito gostoso. Tenho certeza que a gente pode fazer até outros podcasts mais para frente. Mas eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Não, sem problema. Eu acho que assim, essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês não é uma receita, tá? Porque cada um é cada um. Mas é de não deixar a vida passar, sabe? Não começar a planejar muito para começar. Esse planejamento, ele tem que ser um planejamento assim muito real. Tem que ser um planejamento firme, mas com data para começar. Porque se você começar a planejar muito, olha, eu tenho que ter isso, eu vou ter que comprar aquilo, eu vou ter que investir, nossa, isso vai custar, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou... Sabe?
é assim, se você tem essa vontade de viver um mundo assim, diferente, ter esse contato com a natureza, poder preencher teu tempo com coisas diferentes, eu acho que é um momento de você já começar a pensar em quanto tempo você quer realizar isso e tem para realizar. Eu estou falando isso, não estou falando para quem tem mais de 60, não. Eu estou falando para todo mundo. Principalmente para o jovem hoje, que o jovem fica perdendo muito tempo, às vezes, imaginando um mundo que não vai existir, entendeu? Então, eu acho que essa vantagem de a gente poder ter ainda essa liberdade, viver num país em que a gente tem uma liberdade de poder fazer as coisas, eu acho que, para quem gosta de natureza, de aventura, o Brasil é um prato cheio. Com certeza. Eu diria, larga o controle remoto, levanta a bunda e vai curtir a vida. É isso aí. Márcio, nosso papo foi muito bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar um pouco da tua vida. Eu acredito que vai inspirar muita gente. E eu aguardo você numa próxima viagem que a gente vai fazer junto, com certeza. Deus quiser. Vou conectar meu pai com você, que eu acho que vocês têm muita coisa em comum aí. Pode fazer muita viagem junto também. Isso já virou dívida. Não, com certeza. Dívida ainda não, mas será cumprido em breve. É que ele tá viajando. Meu pai tá nas serras lá de Santa Catarina. Exatamente. Agora. Deve estar passando um frio gostoso lá. Pois é. Ele tá a caminho, né? Pois é. Muito legal. Mas a próxima vez, com certeza, ele estará presente aí também. Legal, pra gente discutir muita coisa. Eu acho que a gente tem bastante coisa para. Não só, eu acho que o bate-papo, a resenha é muito legal. Sim, sim. Entendeu? Então é isso aí. E o pessoal aprende que não tem que viver só com pessoas da mesma idade. Eu sempre me dei bem com pessoas mais velhas, mais novas, e eu adoro criança. Então eu acho que a vida realmente ela tem essa essência das pessoas fazerem acontecer dessa forma, naturalmente, né? Concordo 100%. Márcio, muito obrigado por estar presente aqui com a gente. Pessoal, gostou do nosso podcast? Vou pedir, curte aqui, segue o nosso canal no YouTube, no Spotify. Segue o perfil, por favor. Buenaventura Overland. No Instagram, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!